juntos, em nome de Jesus, a poderosa palavra do Senhor. E eu gostaria de ler 2 textos nessa noite, para a gente refletir um pouco sobre essa palavra. É uma noite de Santa Ceia, é uma noite especial, é uma noite onde nós lembramos, em memória de Cristo, o seu sacrifício, a sua morte, o seu sofrimento e a sua ressurreição, a sua alegria, o vigor do Evangelho. E nós pretendemos, pela misericórdia de Deus, trazer uma palavra sobre isso nessa noite. Então, abra sua Bíblia em 2 textos, tá? O primeiro texto é João, capítulo 6, versículo 52. E o segundo texto é o apóstolo Paulo falando sobre a ceia, que está lá em 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 11. Assim diz a poderosa, imarcessível, indestrutível palavra de Deus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também que de mim, que vivo pelo Pai, Assim como o Pai que vive em mim me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo e nós vamos até a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, que diz assim: porque, Paulo parafraseando Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Esses textos são muito marcantes. Esses textos, eles marcam 2 momentos bem distintos do ministério de Jesus. O texto de João capítulo 6, ele marca o início do ministério de Jesus e uma das primeiras discussões de Jesus com os fariseus, com os judeus. Por que dessas discussões? Porque Jesus estava dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. Havia uma profecia no Antigo Testamento que a provisão de Deus viria do céu. E os judeus focaram essa profecia quando, no deserto, ao sair do Egito, o maná caía do céu e alimentava o povo de Israel. E eles disseram, não, na cabeça deles não havia outro pão, aquele era o pão. E aí Jesus disse, aquele era o pão, e quem comeu daquele pão morreu. Mas eu sou um pão diferente, eu sou um pão vivo, e aquele que comer de mim não morrerá, mas viverá eternamente. E aí ele estava já anunciando algo, e os judeus ficaram se perturbando entre si, né? A minha Bíblia diz, tem uma expressão bem interessante, que ele fala, disputavam os judeus entre si. E eles ficaram disputando, ficaram brigando, ficaram entrando em contendas, dizendo, como é que pode ele dizer que ele é o pão vivo? Que pão vivo é esse? Como é que pode ele não é o filho de José e de Maria? E como é que ele está dizendo agora que é o pão vivo de Deus que desceu do céu? Aí Jesus estica a baladeira e diz assim, olha, aquele que não comer do meu corpo e aquele que não beber do meu sangue não estará em mim. Se a polêmica já estava grande, depois dessa frase de Jesus, a polêmica aumentou mais ainda. Já eu volto para esse texto. No segundo texto que nós lemos, Paulo está descrevendo a última ceia.
Paulo está instruindo a igreja em Corinto sobre como se deve cear. E aí ele está ali discorrendo, explicando, parafraseando o que Jesus disse, e ele diz assim, olha, essa é a maneira correta, já mostrando, fazendo uma lembrança do final do ministério de Jesus. Então aqui a gente tem dois recortes, o começo e o final do ministério de Jesus enquanto homem aqui na terra. E aí eu disse, voltando, que Jesus aumentou muito a polêmica, porque para o judeu falar de beber sangue era algo muito sério. Uma vez eu estava na UTI trabalhando, e quando eu cheguei para o plantão havia uma grande polêmica, porque havia uma jovem muito doente, e ela estava muito doente, precisando de uma transfusão de sangue. E aí já havia uma indicação clínica daquela transfusão de sangue, já os parâmetros necessários, suficientes para que se indique que essa pessoa precisa de tomar sangue. E aí estava uma confusão, porque a família dela, os pais dela estavam lá, negando-se a deixar que ela tomasse aquela bolsa de sangue. A gente que estava lá sabia que aquela bolsa de sangue poderia salvar a vida dela. Era uma jovem, tinha como responder, ela tinha recursos físicos para responder à enfermidade, ela só precisava de uma ajuda. Mas aquela família bateu o pé e disse, a minha filha não vai receber esse sangue. Isso é uma herança de um costume judaico que acreditava que o sangue estava a vida, que no sangue estava a alma, que ao beber, ao tomar aquele sangue, aquela menina estaria misturando a sua vida com a vida de quem viveu com aquele outro sangue nas veias. Então o judeu ele tinha essa visão muito forte sobre beber sangue, era proibido beber sangue. Era proibido, não podia, sangue de animais, o sangue do boi, o sangue de outros animais, era proibido. E aí Jesus chega no meio de uma confusão, quando eles já estavam disputando entre si, diz, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Dizendo que é o pão da vida. Sabe o quê? Primeiro tópico da pregação de hoje, para quem gosta de anotar, né? A Santa Ceia do Senhor nos desafia a fazer uma aliança. A Santa Ceia do Senhor nos desafia a olhar para um pacto, para uma aliança, para um acordo, para uma vida, um contrato espiritual entre Deus e os homens. Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para se fazer culpado no lugar dos verdadeiros culpados que somos nós, se colocou ali no nosso lugar para fazer justiça, para trazer aos braços do Criador as suas criaturas, para religar os céus com a terra, para trazer de volta, para fazer essa aliança. A Santa Ceia é o grande símbolo da morte e da ressurreição, que diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar os pecadores. Deus colocou o seu Filho no lugar da vergonha, do pecado, da culpa, sem ter ele feito pecado nenhum, para fazer uma aliança com todo aquele que nele crê. Ei, se você está me ouvindo aí, hoje à noite ou no futuro, aí no YouTube, e você crê nisso, e você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para te salvar, para te perdoar, ei, você está concordando comigo que tem uma aliança com Jesus. E a ceia é um holofote, é um canhão de luz que aponta para essa aliança. Em meio a tantas luzes da vida, em meio a tantas coisas querendo chamar nossa atenção, em meio a tantas preocupações e crises que nós vivemos como humanidade, a Santa Ceia é um canhão de luz que aponta, existe um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados. E essa ceia aponta para essa aliança. Jesus disse, fazei isto, fazei o quê? Comei do meu corpo e bebei do meu sangue, fazei isto. Está proposto uma aliança de vida, aquilo que para o judeu parecia ser forte demais, parecia ser intragável, parecia ser violento à sua cultura. Jesus está dizendo, é mais forte ainda.
é mais forte porque é uma aliança eterna, é uma aliança que traz vida, é uma aliança que liga o céu com a terra, que devolve aos braços de Deus os homens, as mulheres, aqueles pequeninos que foram afastados pelo lamaçal do pecado, mas agora têm a oportunidade de estar de volta ao céu nos braços de Deus. É isso a ceia do Senhor. A ceia nos chama, nos convida a uma aliança, a uma proposta. E por que Jesus não disse assim, olha, aquele que quiser ter parte comigo, assine esse papel. Aquele que quiser ter parte comigo, aperta aqui a minha mão. Aquele que quiser ter parte comigo, parte assim, de baixo para cima, né? Porque se partir assim, de cima para baixo, é de mal, e assim é de bem. Por que Jesus não falou de algo tão superficial como a gente faz os nossos contratos assinados verbalmente ou assinados no papel hoje? Porque Jesus está falando da expressão de comer e beber do corpo para dizer, aquele que tem parte comigo deve ser comigo um só corpo, um só sangue, deve ser um só comigo. Deve fazer um pacto onde a minha vida está dentro dele e a vida dele agora é minha, um pacto, uma aliança. Jesus estava falando de algo profundo. O evangelho não é só para se observar, o evangelho não é para se ver. O céu não estará cheio de simpatizantes, o céu estará cheio de filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O céu não vai estar cheio daqueles que diziam todos os caminhos levam a Deus. O céu não vai estar cheio daqueles que diziam, olha como é bonito, mas eu não quero não, eu só acho bonito. Eu acho lindo, mas bem longe de mim. Não. O céu não é para observadores distantes, o céu é para íntimos. Jesus é para os íntimos, Jesus é para quem se propõe a ser uma só carne e um só sangue com o próprio Jesus. Por isso ele diz, tem que comer, tem que beber, tem que fazer parte, tem que estar dentro, tem que tomar vida, tem que tomar espaço. É uma batalha. A Santa Ceia nos incentiva a dar vazão a Jesus dentro de nós. Para que no nosso corpo haja Jesus, para que no nosso sangue haja Jesus. É uma aliança. A Alana pregou no domingo sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A Alana pregou sobre aquilo que Deus já fez, que já está pronto, e também pregou sobre a necessidade, a responsabilidade que o homem tem que ter, a mulher, de buscar do céu, de fazer uma contrapartida nesse contrato. A aliança tem duas partes. A nossa parte dessa aliança é comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Mas o que é que isso significa? Isso significa ir além do superficial. Isso significa ir além do que se pode ver. Jesus não nos chama para ajeitar a nossa fachada, para passar uma maquiagenzinha no nosso corpo. Jesus nos chama para uma transformação profunda. O Evangelho é letra pregada, é a palavra dita, e é também a prática daquele que crê, daquele que serve, daquele que ama, daquele que doa a sua vida, daquele que internamente é curado pelo Evangelho. O Evangelho é formado de sinais, o Evangelho é anunciado por maravilhas. Quando os discípulos de João Batista vão perguntar a Jesus, olha, o Senhor é mesmo o Messias, o Cristo de Israel, ou nós devemos ainda esperar outro? Jesus olha para aqueles discípulos e diz, olha, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e até os pobres é pregado o reino de Deus. Ele poderia ali, gente, discorrer uma aula de teologia. Ele poderia citar, desde a criação do mundo, citar profecias de Isaías, citar profecias de Daniel, ele podia citar o Velho Testamento, ele podia dar uma aula de horas e horas, mas ele diz, o Evangelho, eu sou o Cristo, porque o Evangelho tem estado nessa terra, o reino de Deus está pronto e tem causado transformação. O Evangelho tem causado vida, o Evangelho tem tirado da cegueira, tem tirado da surdez, o Evangelho tem tirado da insensibilidade da lepra, o Evangelho tem trazido vida aos mortos, o Evangelho tem colocado os pobres no lugar de honra. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E a Santa Ceia nos chama a essa prática real do Evangelho, onde as coisas acontecem de verdade. E a parte dele, primeira parte, a nossa, comer e beber, ou seja, está
intimamente vinculado e comprometido. Faz parte de mim. Sabe, quando o paciente chega no consultório com a glicemia de 452, como aconteceu hoje, o sangue cheio de açúcar, 450, normal de jejum é até 100, normal, estava 452. Teve um que eu atendi uma vez, que foi além do limite do aparelho, aparece só assim, high, né, de alto, no aparelhinho, HI, high, ou seja, está acima de 600, o aparelho não consegue mais contar. Aí você chega para a pessoa e diz: o que foi que houve? Já não sei. Come pão? Não. Açúcar? Não. Rapadura? Não. Come açúcar? Não, nada. Então você tem um engenho dentro de si, né? Você está produzindo açúcar dentro de você. Alguma coisa está acontecendo, porque o teu sangue está cheio de açúcar. Mas a pessoa nega até a morte. Da mesma forma é o Evangelho. Ele deve ser colocado para dentro, internalizado, de tal forma que quando examinarem as nossas entranhas, quando examinarem o nosso sangue, quando examinarem a nossa alma, quando for posto à prova o nosso caráter, o que está dentro, deve sair Evangelho, deve sair Jesus, deve sair Palavra de Deus. Na hora da dificuldade, deve sair palavra, deve sair graça, deve sair oração. O Evangelho deve ser ingerido de tal modo que quando examinarem o nosso sangue se veja Jesus, o Evangelho, a graça e a poderosa Palavra de Deus. Você concorda comigo? Esse é o nosso alvo. É para isso que a ceia aponta. É para isso que a ceia aponta. Para um lugar onde o profeta Ezequiel chega diante da palavra na beira do rio Quebar, na Babilônia, e um anjo apresenta para ele o rolo do Evangelho, da palavra, da profecia, e diz: esta é a palavra. Agora, profeta, não só olha para ela, agora, profeta, não só admira, agora não só decora, mas come dessa palavra, bota na boca, porque essa palavra será o teu alimento, e quando você tiver alimentado, essa palavra gerará vida para Israel. E até hoje nós nos alimentamos do livro do profeta Ezequiel, daquela palavra que ele comeu e que o encheu, e que ele não se aguentou, e que ele sonhou, e que ele teve visões, e ele caiu como morto, e ele deu palavras proféticas, e ele viu o rio que desce do trono, e ele viu o vale de ossos secos, e ele profetizou para homens grandes na terra, porque ele estava cheio da palavra de Deus. A Santa Ceia nos chama a nos enchermos de Cristo, e aquele que não comer de mim não tem parte comigo. Aí você pode dizer assim: Timóteo, mas essa pregação está difícil demais, o nível está alto demais. Aí eu quero te dizer, realmente o nível é alto demais, a porta é estreita e o caminho é maravilhoso. É possível sim viver o Evangelho de Jesus, é possível sim. A gente aqui tem orado pouco, que tem lido pouco, que tem se entregue pouco. É preciso olhar para essa Santa Ceia e ser desafiado a ir mais além, a ir avante, a avançar, a orar mais, a ler mais, a comer mais da palavra, para que sejamos cheios, porque olhar não sacia. Chega no self-service meio-dia e diz para todo mundo assim: é proibido comer, só olha. Vai, todo mundo dando a volta aí no self-service, e olha o arroz, e olha a carne bem quentinha, e olha a batata, e olha, vê se alguém vê se vai matar a fome de alguém. Hein, primo Francisco? Faz o teu bolo gostoso aí, e chega na casa da pessoa e diz assim: é só para olhar, vê se alguém vai te pagar. Porque a comida cumpre o seu efeito quando se come. A palavra é assim também. Não é para ficar olhando, nem admirando somente. É para introjetar, colocar para dentro. E a parte dele a nossa parte é comer e beber, se comprometer intimamente. E a parte dele, ele diz: e aquele que comer de mim e que beber de mim terá a minha vida. Aquele pão que o pai de vocês, ele disse, aquele pão que os pais de vocês comeram no deserto, foi um pão que não gerou vida, porque logo eles morreram. Mas aqueles que comerem de mim terão vida e terão vida eternamente. E eu os ressuscitarei. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Jesus está dizendo: se comprometa, faça parte,
se arrependa, se quebrante, e eu o ressuscitarei. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Existe um requisito para a pessoa ser ressuscitada. Só um requisito. Só pode ser ressuscitado se morrer. Não dá para viver em duas vidas. Não dá para da boca sair o amargo e o doce. Só pode ser ressuscitado aquele que morrer. E o Evangelho, a Santa Ceia, nos chama a morrer com Cristo na cruz. Nos chama a matar a nossa velha carne. Fazei isto. E aqui já entra no link do segundo tópico da pregação. Fazei isto todas as vezes. Fazei isto, primeiro tópico. Isto o quê? A aliança. Todas as vezes. O quê? A morte. A morte da carne, a morte do passado, a morte para as velhas coisas. Existe um tempo. Essa aliança carece de uma manutenção. É preciso que se viva essa aliança. É preciso que se mantenha em quebrantamento. O Evangelho e a Santa Ceia nos convida a uma avaliação diária e um atestado diário de óbito para as coisas que passaram, de óbito para as velhas carnalidades, para as velhas vaidades, para os orgulhos, para as coisas que tentam roubar a nossa fé. É preciso que todas as vezes se lembre da morte de Cristo. Para quê? Para que a nossa carne seja esmurrada, para que a nossa carne seja humilhada, para que haja um quebrantamento diário na presença do Senhor. O Evangelho não é um convite a um quebrantamento. O Evangelho não é um convite a uma tarde de oração. O Evangelho não é um convite a um momento de choro. O Evangelho é um convite a uma reflexão diária. Fazer isto todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. É um processo contínuo. Não é uma corrida de 100 metros que o Bolt faz em 9,6 segundos. É uma maratona longa, né? Paulo chama de uma grande caminhada. Ele compara o crente, o cristão, com um atleta, um corredor. É preciso declarar esse óbito todo dia. Ele disse, eu esmurro a minha carne, né? Ele diz, os atletas, eles se preparam para o grande dia. Os atletas olímpicos, né? Eles se preparam, eles treinam, eles correm, eles fazem atividade física. Quem já viu que um atleta olímpico treinando, meus irmãos, é uma ignorância. O tanto que aqueles homens se dedicam, aquelas mulheres se dedicam. São lesionados, correm com corticoide nas articulações, com bandagens, terminam de correr já quase sem condição de andar, mas se dedicam. Uma vez eu vi um lançador de martelo treinando com a barra nas costas. Ele entortou a barra nas costas com 200 quilos de um lado, 200 quilos do outro. Eu fui trabalhar em um evento de atletismo e ele pulava com aqueles 400 quilos e a barra da academia onde ele estava treinando. Eu estava lá. Entortou no pescoço dele. Entortou um peso para um lado, um peso para o outro, a barra entortou, ele jogou a barra no chão e reclamou. Tem uma barra mais forte aqui? Aqueles homens se dedicam, o apóstolo Paulo olhou para aqueles homens e disse, e eles se dedicam tanto ao ponto de machucar a própria carne. Eu, porém, esmurro a minha carne, mas não esmurro como quem esmurra o vento, porque eles fazem tudo isso em troca de uma coroa que é corruptível. Eu, porém, esmurro a minha carne em troca de um louro, de uma coroa que é incorruptível, que jamais será destruída. Assim, esmurrando a carne, machucando a vaidade, machucando as velhas coisas, machucando o orgulho, machucando o velho homem, os velhos desejos, as velhas tentações, e dizendo assim, agora eu sou de Jesus, porque é o sangue de Jesus, quando é passado nos umbrais da porta, nos dá um senso, como o pastor Walter pregou, de pertencimento ao Evangelho, e aqueles anjos que passarem naquela porta daquela casa vão dizer, aqui mora um servo de Deus, nessa casa há sangue do Cordeiro nos umbrais dessa porta. A ceia nos chama ao pertencimento do céu, é uma devolução, é uma restituição entre o céu e a terra, entre a criação e o Criador. Mas não basta uma vez,
em João 15, é um dos textos, é um dos capítulos mais assim que eu leio e releio, sabe? João 15. Eu gosto demais de João 15. Demais mesmo. Uma vez eu fui contando as palavras, os verbos. Tem até uma pregação que eu falei sobre isso. O nome da pregação é E Disse Jesus. Depois você procura lá no YouTube. Mas em João capítulo 15, Jesus entregando, né, a oração apostólica, falando sobre a videira, os ramos. Ele fala 11 vezes o verbo permanecer. Permanecer. E aqui está um dos segredos do Evangelho e da caminhada saudável e da Santa Ceia e do avançar. É a permanência. É o permanecer na presença. É o permanecer no foco. Permanecer no caminho. Permanecer em oração. Permanecer na palavra. E vem a dificuldade e permanece porque a casa que está sobre a rocha. Vem a chuva, vem os ventos, vem as enchentes e inundações. De todas as direções, problemas que vêm do alto, problemas que vêm dos lados, problemas que vêm de baixo, mas aquele que está firmado na rocha, ele permanece inabalável, porque assim diz o Salmo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, está lá escrito. Você deve ter rido aí na sua casa, que aqui ninguém entendeu a piada da música com o Salmo, mas tudo bem. Agora vai entender. E João 15 fala 11 vezes, Jesus falando, permaneça, permaneça em mim, permaneça, permaneça, esteja perto, esteja vinculado, permaneça. O meu avô, ele falava muito sobre isso, eu não conheci meu avô, homem de Deus, seu Leontino, Egídio de Queiroz, um homem de Deus, um homem que lutava pela igreja, pela palavra, pelo evangelho. E o meu pai conta que ele dava muito exemplo quando ele via alguém que estava afastado da igreja. Alguém que estava meio coisado, meio longe, meio triste. E ele chamava a pessoa para conversar e dizia, olha, uma fogueira, ela é forte porque as brasas estão juntas. E as brasas juntas mantêm a fogueira com fogo alto. Mas se você tirar uma brasa e colocar ela longe da fogueira, aquela brasa vai se apagar e vai morrer. Aí ele dizia, então você é uma brasa que está longe, então volte para o braseiro, volte para a fogueira, porque você vai pegar fogo de novo, na sabedoria do meu avô. E assim Jesus diz também em João 15, aquele que quiser ter vida, permaneça ligado à videira verdadeira. O galho que é cortado e é lançado fora, ele vai secando. Mas se ele estiver vinculado fortemente ao Senhor e à sua igreja, e recebendo da seiva do céu, ele viverá. E aqui diz que ele não terá qualquer vida, ele terá uma vida eterna, ele não terá uma sobrevida, porque aquele que come do pão da terra, ele tem uma sobrevida, ele tem uma vida até o próximo pão. Aquele que termina uma refeição, pode ser cara como for, pode comer até ouro em pó, aquela refeição tem uma validade, e ele está salvo, ele está vivo até a próxima refeição. Mas aquele que come de Cristo recebe uma vida que vem de uma vez por todas, uma vida que é eterna, uma vida que garante ao céu, uma vida que garante a ressurreição, uma vida que garante um vínculo eterno com o Senhor Jesus. A Santa Ceia nos aponta para essa vida, cura o nosso foco. Até quando? Todas as vezes. Até quando? Todo mês. Até quando? Toda semana. Até quando? A comunhão? Todo dia. Até quando? Até que Ele venha. E aqui tem uma palavra de esperança. Sabe? A gente tem buscado tanto palavra de esperança. Hoje eu vi médicos chorando no Instagram. Hoje nós atingimos comprovadamente um pico maior da pandemia do que o primeiro pico de maio. Os números já são maiores do que os números de maio. Já há mais leitos, já há mais pessoas internadas, já há mais casos confirmados do que no pico do dia 16 de maio, foi o pico aqui no Ceará. Hoje já estamos acima do pico de 16 de maio. E as pessoas buscam palavras de esperança. Palavras de esperança. Hoje foi anunciado a compra de mais 2 vacinas.
Hoje foi anunciada a porcentagem da vacina que vem da Índia. Hoje foi anunciada a construção de mais um polo de vacina aqui no Brasil, de uma indústria americana, e as pessoas vão se confiando nessas palavras de esperança. E eu quero dizer que sim, elas são palavras de esperança no nível da terra, no nível da ciência, no nível onde os homens dominam. Mas eu quero te trazer aqui nessa noite, nessa terceira Santa Ceia, nessa ceia que faz 12 Santas Ceias de isolamento social. Eu quero te trazer uma palavra de esperança que diz: Ele virá. Até que Ele venha. A Santa Ceia aponta para o céu e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Apocalipse diz: e aquele que crê diz: vem. E aquele que tem sede diz: vem. E aquele que tem fome diz: vem, noivo, vem. A tua igreja te espera, a tua igreja te aguarda. Ora vem, Senhor Jesus. A Santa Ceia quebra com os limites da terra. A Santa Ceia rompe com toda carnalidade e esperança formal, não porque ela deturpa a esperança dos homens, mas porque ela apresenta uma esperança superior e muito superior à esperança humana e terrena, porque a vacina tem, amanhã não tem, o vírus vem, depois vem outro, e ninguém sabe o futuro, mas espiritualmente há um futuro certo. Jesus está voltando, anunciem a ceia do Senhor até que Ele venha. Porque Ele virá, porque Ele está vindo, porque o nosso amado vem saltando pelos montes. Glória a Deus. Fazer isto. O quê? A aliança. Quantas vezes? Em cada acampamento eu me quebranto. Pensa. Em cada detox eu me limpo, eu me desintoxico. Não, todas as vezes. Fazer isto, todas as vezes. Fazer o quê? Isto, a aliança. Se comprometer, amar, comer, beber, fazer parte. Botar para dentro, entrar de cabeça, tirar as reservas, destravar as portas, destrancar os trincos da vida e dizer: pode entrar, a porta está aberta, Jesus, reina. Estou sem reservas, estou aliançado contigo, quero viver para a glória do teu nome. Fazer isto. Quando? Todas as vezes. Todas as vezes. E agora, para encerrar o modo, existe uma posição certa de fazer isso todas as vezes. Existe uma mente certa de fazer isso todas as vezes. Sabe que vez é essa? Que modo é esse? Em memória de mim, em memória do Pai, em memória do Filho, em memória da entrega, em memória da morte, em memória da ressurreição. A Santa Ceia nos desafia a posicionar a nossa mente da maneira correta, a olhar para o lugar certo, a posicionar a nossa memória na hora certa da história, a não desfocar, a não olhar demais para trás, a não olhar demais para hoje, para agora, a não olhar demais para frente. A Santa Ceia nos desafia a olhar para o céu, em memória dele, em memória de Cristo. Focados, a verdadeira vida boa, a verdadeira vida alegre consiste em focar a nossa mente no céu, em olhar para Jesus, em se saciar em Cristo, em meio às desgraças, desesperanças dessa terra. A felicidade está em viver pela fé naquele que está vindo, naquele que já está aqui, naquele que tem construído uma casa para nós, naquele que entregou a sua vida por nós, em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo encontrou a cura da sua memória. Você imagina um homem que sofreu, sim ou não? Tem um texto lá, uma hora que Paulo começa a dizer os sofrimentos que ele teve. Dá vontade de chorar. Naufrágios, picadas de bichos nocivos, apedrejamentos, açoites, perseguições, prisões, planejamento de morte contra a vida de Paulo. E aí, em Filipenses capítulo 3, ele diz assim:
esquecendo-me. Olha a memória sendo curada, olha a mente sendo curada, olha a mente sendo trabalhada em Cristo, olha a mente recebendo da luz da Santa Ceia e sendo significada no poder do sangue de Jesus. Porque a tendência da nossa mente é focar no que é negativo, a tendência da nossa mente é focar no que está feio, no que está errado, no que está sujo. A tendência da mente humana é achar muito bem os defeitos, mas Paulo olha para a sua vida em Cristo e diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. A Santa Ceia nos chama a olhar para Jesus, em memória de Jesus. Não viver em memória das mágoas. Tem pessoas que vivem em memória das mágoas. Em 5 minutos elas são capazes de contar muitas coisas ruins. Em 5 minutos. Eu acho que é um treinamento que existe. Em 5 minutos elas são capazes de debulhar todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Vive em memória das mágoas. Há pessoas que vivem em memórias dos seus grandes feitos. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz assim, eu fundei tal instituição, eu conheci fulano, eu sou amigo de ciclano. Há pessoas que vivem em memória do seu trabalho. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Paulo diz, a memória curada está essa. A memória curada é esta, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo adiante, rumo ao autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ele olhou para toda a sua memória, filho de gente rica, judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, instruído por Gamaliel, um grande filósofo da sua época, oficial de justiça do Império Romano, depois apóstolo, o primeiro missionário, fundador de igrejas, chega ao final da sua vida e diz, eu esqueço do que passou, porque agora eu olho para o céu, porque eu sei que o que vale dessa vida é olhar para o céu. Gamaliel me ensinou muitas coisas, mas eu quero olhar para o céu. Eu vivi muitas coisas boas nessa vida, mas eu quero olhar para o céu. Eu sofri muitas coisas ruins nessa vida, mas eu decido olhar para o céu. A aliança deve ser vivida todas as vezes em memória do céu, em memória de Cristo, em memória do que Ele fez por nós. Jeremias, em Lamentações, tem a sua memória curada. Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E o coração de Neemias estava cheio de mágoas, de incertezas, de dúvidas. Basta ler o livro de Lamentações de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 3. Dá vontade de chorar. Tristezas, decepções, não era para menos. Um profeta que viu a glória do templo, agora estava vendo o templo saqueado, os babilônios levando os utensílios da adoração, as taças, os candelabros, as grandes portas de Jerusalém agora estavam derrubadas, os sacerdotes, os cientistas, os políticos, estavam sendo todos levados para a Babilônia. E aí o profeta olha para aquela situação, portas derrubadas, muros derrubados, portas queimadas, e diz assim, eu vejo tudo isso, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Ele teve ali a sua memória curada. Ele posicionou ali a sua mente. Ele teve a sua mente curada. E eu quero trazer aqui o significado de memória, não só como aquilo que nós lembramos do que aconteceu, ou como quem lembra de uma senha, de um e-mail, ou a memória que nos faz lembrar de um diálogo, de um filme, de uma série, não. Eu quero trazer aqui a memória como a nossa mente, como as nossas vivências, aquilo que nós vivemos durante a vida, as frustrações, decepções, vitórias, alegrias, a nossa mente. E tem sido, sim, a grande área do ser humano alvejado nos últimos anos. Nunca se houve tantas doenças da mente,
Nunca se receitou tantos remédios de tarja preta. Nunca se diagnosticou tanto distúrbios da mente. Porque a mente é o grande campo de batalha. E é o lugar hoje onde Satanás tem lutado para roubar a igreja do Senhor. É na sua mente, é lançando dúvidas, é tentando conquistar a mente das crianças, dos adolescentes, é tentando tirar a mente do marido da casa, é tentando tirar a mente da mulher do casamento, tentando dividir famílias, tentando lutar, ganhar território na mente. E as doenças aparecem. Um conceito que fala que o excesso de passado, e aqui eu vou dizer, eu não conheço ninguém, pode ter, né? Mas que eu saiba, que não tenha vivido em algum momento da sua vida uma dessas 3 crises da mente. Uma das 3, em algum momento. No excesso de passado, uma tristeza que leva à depressão. A mente no passado. Você conversa com alguém em depressão e você vê que ela vive em memória do seu passado. Ela vive na memória de frustrações, de tristezas, decepções. Você conversa com alguém que sofre de estresse, sintomas físicos de estresse, e alguém que vive em memória do seu presente. Alguém que a sua mente está focada no dar tudo ali naquele período da vida. Dar tudo, se desgastar, pensar, trabalhar, estressado. Tudo está ali, tudo está agora. Inconsequente, não importa amanhã, eu quero é hoje. E o terceiro é o excesso de futuro. Pessoas que estão com a mente totalmente no futuro, que é o distúrbio da ansiedade. Já está até no CID novo, né? No Código Internacional de Doenças. Transtorno da ansiedade generalizada, conhecido como TAG. Olha o que tem disso nos prontuários por aí, não é brincadeira. O que tem gente tomando remédio para isso não é brincadeira. Meninos de 9, 10, 11, 12 anos tomando esses remédios, tarja preta. Não são poucos, são muitos. Pessoas que estão vivendo em função do seu futuro. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo vem para curar a mente da igreja do Senhor. A noiva de Jesus tem a sua mente no Senhor. A noiva de Jesus tem o seu passado curado em Cristo. A noiva de Jesus tem o seu presente pacificado. A noiva de Jesus tem no seu futuro a esperança, porque quando estamos em Cristo, nós estamos em memória de Cristo. E o nosso passado, que antes era depressão, agora é testemunho. O nosso presente, que antes era estresse, agora é companhia de Deus. E o nosso futuro, que antes era ansiedade, agora é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A Santa Ceia aponta para essa cura da memória que diz: façam isso, minha igreja, em memória de mim. Não fiquem presos no passado, não fiquem atolados no presente, nem fiquem flutuando no futuro. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que comerem desse pão, todas as vezes que beberem desse cálice. Se lembrem, eu morri na cruz, eu ressuscitei ao terceiro dia, e eu voltarei para buscar a minha igreja. A esperança até que Ele venha. Isso é a maior esperança de todas. É superior a qualquer esperança da terra, financeira, médica, filosófica, no direito, na política. Não há esperança que se compare à palavra que diz: Jesus está voltando, o noivo vem aí, Ele vem para nos buscar. Isso enche o nosso coração de paz, porque o relógio de Deus está rodando, porque a ampulheta de Deus, a areiazinha está caindo, e o grande e terrível dia do Senhor está chegando. Por isso, façam isso todas as vezes em memória de mim, até que Ele venha. Aqui está a ceia do Senhor. Que memória é essa? A memória que nos lembra do seu sofrimento e diz: eu me lembro, Ele morreu. Essa é a memória de quem olha para um quadro, né? Ele morreu. A memória de quem come a carne e bebe o sangue é assim: Ele morreu e eu vou morrer com Ele. A memória de quem está comprometido. Eu entendo que Jesus me convida a morrer com Ele. As minhas grandes filosofias e certezas que eu tinha da vida, eu entrego para Jesus. Quer dizer que a ciência não vale nada? Não. Quer dizer que tudo o que é nosso, humano, deve estar submisso ao senhorio de Cristo.
E Ele deve curar a nossa mente, a nossa memória, tirar o que não presta. Aquele que assiste o filme, o seriado, a novela, só observa. Aquele que só observa, né? Olha para Jesus e diz: Ele ressuscitou. Mas aquele que come da carne, que bebe do sangue, diz assim: Ele ressuscitou, e eu vou ressuscitar com Ele também. E eu vou ressuscitar. A vida tem jeito, tem esperança. As velhas coisas vão ficar para trás, e Ele vai fazer novas todas as coisas. E aquele mal que antes me aprendia, me segurava, agora não me segurará mais, porque está nascendo uma nova criatura. Porque ao beber do seu sangue, eu estou cheio agora do seu DNA. Do seu DNA. Eu tenho o DNA de Cristo nas minhas veias, e toda aquela influência, muitas vezes familiar, que vai passando uma cultura de pecado entre homens e mulheres, entre famílias na terra, é rompido, esse ciclo é quebrado pelo sangue de Jesus. E aquele ciclo de pecado que vinha numa cachoeira, num efeito cascata, banhando gerações e gerações, é perfeitamente interrompido pelo sangue de Jesus, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que são feitas novas todas as coisas. A Santa Ceia nos aponta para essa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da transformação. Não há pecado que resista a dois joelhos que se dobram, a um coração que se arrepende, e a um Deus misericordioso, a um evangelho transformador, que arranca o pecado de dentro do coração do homem. E de repente a pessoa olha para trás e diz assim: meu Deus, como era que eu fazia isso? Parece outra vida, parece outra pessoa. Eu quero dizer, não parece, era outra pessoa, era outra vida, porque agora nasceu de novo. Reafirme essa aliança. A Santa Ceia nos chama a polir essa aliança, a trazer à memória essa aliança, a fazer a manutenção dessa aliança. Quando a Alicia nasceu, eu e a Alana fomos no centro da cidade, levamos a nossa aliança. Eu quero que essa aliança fique bem bonita aqui. E bota o nome da nossa filha aqui dentro, as iniciais dela aqui, na minha aliança, na aliança da Alana. A gente fez uma gravação interna, e ali nós renovamos a nossa aliança. A Santa Ceia, ela chama a igreja a polir a sua aliança com Jesus, a aliança de compromisso com a igreja. Em meio à pandemia, compromisso com a igreja. Em meio ao distanciamento social, compromisso com a igreja. Em meio à distância, ninguém está vendo, compromisso com a igreja do Senhor. Dificuldades, doenças, prisões. Vinde a mim, disse Jesus, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A igreja é isso. Aí é que deve ser mais forte. Aí é que deve se mostrar mais resiliente, mais forte, porque está firmada na rocha que é Jesus. A Santa Ceia nos chama a essa cura dos nossos pensamentos. Pensamentos tão disputados por tanto conteúdo que é produzido todo santo dia. O YouTube lota. Agora é a podosfera, né? Pensa no tanto de podcast novo lançado todo dia, e todo mundo querendo ser ouvido, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo botar para fora aquilo que está dentro, todo mundo falando muito, sendo gravado, filmado, postado, de todo jeito, em várias redes sociais. E nossos ouvidos são muito disputados. Mas aí você volta para uma semana atrás, volta aí no calendário, uma semana atrás, e o pastor Wesley pregou sobre perceber, discernir e acolher. A voz que vem do céu, a voz que vem da palavra. Santa Ceia é o convite a dizer assim: ei, calem-se todas as vozes da podosfera, calem-se todas as vozes do YouTube, porque eu vou ouvir aquilo que o meu Pai tem para me dizer. Eu vou dar atenção, eu vou focar a minha mente naquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A Santa Ceia,
é uma grande bandeira de esperança que é rompida na terra, dizendo: a vida tem jeito, Jesus te ama, vem para Jesus, tem uma vida nova para ti. Você não é obrigado a morrer com os mesmos pensamentos, você não é obrigado a morrer com os mesmos rótulos, você não é obrigado a estar com os mesmos traumas. A vida tem jeito sim. Como, Timóteo? Coma do pão e beba do cálice. Se comprometa internamente com o Evangelho e você verá o grande milagre que ele vai fazer na sua vida. Porque a semente do Evangelho, ela é indestrutível. Ela não perde a sua força e não perde o seu vigor. A seu tempo ela dará os seus frutos. Tão somente crê, tão somente não tema, tão somente introjeta essa semente, deixa ela morrer dentro de você. E morra e apresente um atestado de óbito. Eu morri para mim mesmo. E agora eu quero viver para Jesus. E Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te revelar a tua identidade, fazer de ti uma nova criatura.